Olá pessoal, o programa Mundo Imobiliário TV de hoje ele está especialmente preparado para ajudar você na negociação imobiliária. Para isso, nós contamos com a presença do Dr. Luiz Renato Camargo, doutor em Direito Imobiliário, que irá nos ajudar a esclarecer os problemas possíveis, tanto na hora da negociação quanto na hora da formalização do contrato. Enfim, todos os problemas que vocês possam ter, ele vai nos ajudar a esclarecer. Fique com a gente que o programa está apenas começando. Mundo Imobiliário TV. Oferecimento. Agora aqui no programa, pessoal, nós estamos com a presença do Dr. Luiz Renato Camargo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, cara. Ele vai falar para a gente um pouquinho sobre contratos, sobre direito imobiliário no geral. Doutor, a importância de se fazer um registro de imóveis, qual que é? Bom, o registro de imóveis, ele é o tipo, a certidão de nascimento do imóvel. Vamos chamar assim. A pessoa só adquire a propriedade imóvel no seu termo amplo, né, sobre todos os direitos de propriedade, quando ele registra lá no registro de imóveis. Existe o ditado que diz que quem não registra não é dono, e esse ditado é corretíssimo. Tá? Então, se você fez a escritura pública ou contrato particular daqueles que é possível de registro, tem que levar imediatamente no registro de imóveis. Porque existe o registro, uma das características dele é a prioridade do registro. Né? Então, quem antes levar o seu documento para registro vai passar a ter essa prioridade de direito. Então, muitas vezes a pessoa comprou um imóvel, tem lá a escritura pública ou o contrato e não levou para o registro de imóveis. E acha que já é dono. E acha que já é dono. Tá. Se chegar uma terceira pessoa, entendeu? Com outro título, sobre direitos sobre esse imóvel e levar para lá, vai ter prioridade sobre aquela compra e venda que a pessoa fez. Então é muito importante se levar imediatamente para o registro de imóveis aquele documento de aquisição da propriedade imóvel, seja contrato, seja escritura pública. E não havendo esse registro, quais as consequências que a pessoa pode sofrer deixando de fazer esse registro no tempo hábil, né? Porque aí nós estamos falando num tempo hábil também. O registro, o tempo hábil é imediatamente. Imediatamente. Né? Recebeu a escritura pública, leva no mesmo momento para o registro, por essa questão da prioridade do registro de imóveis, da prioridade registral que se chama. Né? As consequências são as mais diversas. Né? Ele pode ter problemas com a aquisição do imóvel, se aparecer uma terceira, o terceiro fazer um outro registro antes dele, até mesmo, muitas vezes pode ele ser vítima de um estelionato qualquer, que a pessoa vendeu 2 vezes o imóvel, se o segundo comprador for lá e registrar, é dele o imóvel. E aí não tem como reivindicar isso? Vai reivindicar lá vai gerar do um monte de comprador problemas. depois, mas vai ter problemas. Né? Assim como pode aparecer outras pré-notações, anotações no registro de imóveis, que possa prejudicar o registro daquela compra e venda. Então o ideal é sempre que se fizer a compra e venda, a escritura pública ou o contrato, levar imediatamente para o registro de imóveis. Para fazer o registro. E doutor, não fazendo esse registro, e eu como comprador, eu comprei um imóvel e não fiz o registro. E de quem eu comprei, o vendedor faleceu, o que acontece? Bom, o imóvel estando registrado no nome de uma pessoa que já faleceu, obrigatoriamente se precisa fazer o inventário desse imóvel e dos outros bens que talvez ele possua. Né? A pessoa que comprou, se tem a escritura pública e ainda não registrou, ou tem um contrato de compromisso de compra e venda e não teve ainda a escritura pública outorgada, Muitas vezes as pessoas têm um contrato que inclusive está em fase de andamento, o cumprimento da obrigação, ou seja, comprou
uma pessoa em parcelas mensais. E durante o período do pagamento da parcela, o vendedor vem a falecer. Né? A pessoa pode, né, pagar para os herdeiros as parcelas e exigir que os herdeiros, né, e o cônjuge que sobreviver, se houver, né, que lhe transfira a escritura pública, ele podendo também se habilitar no inventário, se quiser, consignando o valor das parcelas lá. Isso não tem tanto problema? Como é que... Ele vai ter, digamos assim, um certo incômodo, uma demora, porque muitas vezes pode pegar um inventário que vai demorar um certo tempo, né? Então ele vai ter um incômodo da demora, de ter que enfrentar um processo de inventário, de aguardar esse processo de inventário, até ter o imóvel transferido para o seu nome. Né? Ele pode ser transferido, inclusive, no próprio corpo de inventário, se os herdeiros fizerem um termo de cessão de direitos, reconhecer a venda, faz um termo de cessão de direitos para o promitente comprador, e o juiz já manda que se registre o imóvel em nome do promitente comprador. E como estamos falando, né, de morte, um fato natural, né? Não tem como prever. Para evitar esse tipo de problema, existe algo juridicamente falando para a gente fazer antes de... Não tem como prever, como eu falei. Existe como se prevenir de um fator desses ou não? Olha, existe. Eu sempre recomendo que as pessoas, quando vão adquirir um imóvel, já façam a escritura pública. Né? No momento da aquisição. Isso, mesmo que esteja devendo a parcela do preço. E façam uma hipoteca dessa parcela do preço. Porque daí a liberação dessa hipoteca, com o pagamento, ela se torna mais célere, mais fácil. Porque daí o imóvel já está registrado, não está mais registrado em nome da pessoa que faleceu. Existe uma compra e venda registrada em seu nome, só que existe uma garantia do débito. Então, os herdeiros vão ser simplesmente credor daquele débito que você tem para pagamento do imóvel. E vão lhe dar a devida quitação e você terá o imóvel, né, totalmente quitado e regularizado no seu nome. Sem problema. Sem problema. E vamos mudar um pouquinho de assunto agora, mas ainda dentro, né, dos negócios imobiliários. Vamos falar sobre contratos. Os contratos imobiliários, o mais comum é o de compra e venda, né? Isso. Como é que funciona na prática esse tipo de contrato? De compra e venda, vamos fazer uma explanação geral. Certo. Bom, os contratos de compra e venda, eles são regidos pelo Código Civil, a compra e venda, né? E aí tem a compra e venda de imóvel, né? Existem vários contratos de compra e venda de imóvel. Existe o contrato que são de terrenos em loteamento, né? Existem os contratos que são feitos por incorporação imobiliária e existem os contratos particulares em geral, né? E desses contratos, qual que é o mais recomendável? Existe um ou cada caso exige um tipo de contrato? Cada aquisição e cada tipo de negócio você tem que formular um contrato próprio. Né? Não se recomenda que as pessoas vão em busca de modelos de contrato. Porque quase sempre eles vão inserir no contrato situações que não têm a ver com aquela transação, ou talvez esquecer de alguma cláusula, alguma disposição contratual importante, né, dependendo do negócio que está sendo feito. Então, o ideal é sempre procurar um profissional, né, que vá redigir um contrato conforme o negócio imobiliário que ele está fazendo. Esse profissional, o mais indicado, o mais correto, seria um advogado? Sim, o mais correto seria procurar um advogado. As imobiliárias de grande porte, os corretores de imóveis que têm uma certa já experiência no mercado, eles até poderiam redigir um contrato de natureza um pouco mais simples, talvez, e as imobiliárias que têm assessoria jurídica, têm lá o seu advogado,
vai ter condições de redigir um contrato de compra e venda que atenda os anseios daquele negócio que está sendo feito. Daquele negócio especificamente. Mas o ideal é sempre procurar estar assessorado por um advogado, porque não basta você redigir um contrato. Na compra e venda você tem que ter todo um cuidado na hora de você fazer as buscas em relação ao imóvel, em relação ao vendedor, para ver se aquele imóvel está apto a ser vendido e se o vendedor está apto a vender aquele imóvel. Então, sempre o ideal é estar assessorado por um advogado na hora de fazer uma transação imobiliária. Para não ter problemas futuros. Para não ter problemas futuros. E eles existem bastante. Nós vamos agora para um breve intervalo e em seguida voltamos com mais Dr. Luiz Renato Camargo para vocês. A ortodontia trata da função mastigatória adequada e da oclusão perfeita, melhorando a saúde oral e a autoestima. Para isso, você precisa de um profissional qualificado, experiente e atualizado. No Centro Ortodôntico Dr. José Roberto Macarini, os resultados de um excelente tratamento logo aparecem. Além dos variados aparelhos ortodônticos, apresentamos o Damon System, que favorecem a harmonia facial e a função correta dos dentes. Damon System, mais conforto e rapidez. Centro Ortodôntico Dr. José Roberto Macarini. Fone 34330747. Olá pessoal, estou aqui para falar sobre um grande pré-lançamento que está acontecendo na região de Criciúma. Trata-se de um condomínio fechado com ampla área de lazer. Para você que busca morar em um condomínio e ter a segurança e as áreas de lazer que ele proporciona e morar em uma casa, essa é a opção mais correta para você. Sem contar que a imobiliária Nova Aliança conta também de diversos apartamentos na região de Criciúma, com 3 dormitórios e 2 vagas de garagem. Então, não perca essas oportunidades, entre em contato comigo, Ricardo, meu telefone é 99580491 e terei o maior prazer em atendê-los. Nosso compromisso é com você, com o nosso cliente. Estamos de volta e vamos falar um pouquinho mais sobre contratos imobiliários, negócios imobiliários com o Dr. Luiz Renato Camargo. Doutor Renato, geralmente as construtoras, elas têm um contrato, vamos dizer, padrão. Isso. Né? Esses contratos, muitas vezes eles não podem ser alterados. Isso como funciona para o cliente na prática, se ele se sentir lesado com alguma cláusula que está constituindo esse contrato? Como proceder? Bom, esses contratos que já vêm pronto e que quase sempre não podem ser alterados ou são pouco alterados, a gente chama de contrato de adesão. Esses contratos, se tiver alguma cláusula no contrato que venha a infringir qualquer norma, né, do Código de Defesa do Consumidor, que quase sempre é a que protege o direito do adquirente, né, ou quando se trata de construtora, que vai ferir normas da incorporação imobiliária, ele pode ser alterado por via de uma ação revisional de contrato na Justiça. Mas os contratos das construtoras vai depender muito da negociação, de você alterá-lo ou não na hora de formatar o contrato. Então, você pode receber o contrato, olha, eu não concordo com essa cláusula, eu não concordo com aquela, eu acho que a gente tem que estipular dessa forma. Nada impede que você negocie com a construtora antes de assinar o contrato, uma situação que você acha que não esteja de acordo com aqueles seus interesses na hora de comprar o imóvel. Isso não quer dizer que, mesmo que o contrato seja pactuado com a concordância do comprador, mesmo que ele não seja de adesão, o próprio vínculo da construtora com o adquirente, por ser uma relação de consumo, né, dá direito a ele, né, de no futuro, se alguma cláusula do contrato estiver lhe causando qualquer prejuízo de forma ilícita, que não esteja de acordo com a lei, ele pode procurar primeiro uma negociação direta com a consultora para ver se existe um acordo para modificar aquela situação e, não havendo
esse entendimento, aí ele pode procurar o judiciário para revisar aquela cláusula do contrato ou retirá-la do contrato para que ele esteja adequado de acordo com a lei. Um profissional para atender o cliente, para agilizar a negociação, ele credenciado ao Cresci, isso ajuda na hora de fazer o negócio? Bom, olha, Fran, eu costumo dizer que na hora de adquirir um imóvel, eu faço uma comparação com a pessoa que vai construir uma casa. Quando vai construir uma casa, você vai precisar de 2 profissionais para fazer uma boa construção. Você precisa do arquiteto, né, que vai dar aquela qualidade para a construção, e você precisa do engenheiro que vai dar a solidez da obra. Na hora de comprar um imóvel, você também, na minha opinião, você tem que fazer, você tem que estar acompanhado de 2 profissionais. O corretor de imóveis, que vai lhe dar a qualidade da aquisição, preço, localização, né, o imóvel, se ele está ou não está adequado às necessidades de quem está comprando. E o advogado, que seria o outro profissional, comparado ao engenheiro, daí, né, o corretor comparado ao arquiteto e o advogado comparado ao engenheiro, que vai dar solidez nessa aquisição, né, que vai dar aquela garantia de um negócio jurídico feito com proteção, que não vai desmoronar na frente o negócio que você fez. Que não vai agradar só os anseios, vamos dizer, emocionais da pessoa, que é a beleza, o local está adequado, né, o imóvel está atendendo às necessidades, mas sim, vamos dizer, a razão, que seria os problemas que podem ocorrer antes, depois, seria esse o papel do advogado. Além da emoção, você tem que ter a precaução na hora de comprar o imóvel, né? Então, o corretor que é um profissional que conhece o mercado imobiliário, né, que tem condições de oferecer o imóvel que melhor atende às necessidades do cliente. Esse é o papel do corretor de imóveis, né? E providenciar uma documentação básica do negócio. Mas a análise da solidez desse negócio que ele está sendo feito, essa deve ser sempre acompanhada por um advogado, desculpa. Doutor Renato, uma das cláusulas constantes nesses contratos que geram, vamos dizer, uma polêmica, é uma cláusula com relação a prazo de entrega. O que seria essa cláusula e vamos falar um pouquinho desses problemas que ela gera? Olha, quase sempre o contrato que as construtoras fazem de incorporação imobiliária, elas têm que prever um prazo de entrega. Tá? Comumente, eles usam inserir aí uma cláusula protelando esse prazo, né, por mais 4 meses, 5 meses, 6 meses. Né? E também existe uma cláusula que, em casos de existir algum fenômeno, né, que a gente chama caso fortuito ou força maior, que também será interrompido aquele prazo de obra. É uma situação que tem gerado bastante ações na justiça por força de alguns atrasos de entrega de obra, não só aqui em Criciúma, em todo o país. Muitas vezes os atrasos de entrega de obra, eles não são causados pelas intempéries ali previstas, são outros os motivos que a obra pode não ter a sequência normal. E aí tenta encaixar dentro desse... E aí quase sempre tem ali uma folga, digamos assim, para o consultor. Tem para não ficar inadimplente, porque se ele não entregar no prazo, ele passa a ficar inadimplente com a entrega de obra, e essa inadimplência da consultora gera o direito do adquirente a pedir uma indenização pelo tempo que deixou de usar o imóvel. Né? Assim como, se não pagar a prestação, gera uma multa. As obrigações, elas são mútuas ali. O construtor tem a obrigação de construir conforme o memorial descritivo de obra e entregar a obra no prazo certo, com escritura pública se tiver o imóvel totalmente quitado,
e, por outro lado, o comprador tem a obrigação de pagar o preço do imóvel que ele adquiriu. Né? O judiciário tem algumas decisões judiciais que têm caminhado no sentido do seguinte: se a construção, se a obra for uma obra de grande vulto, né, o atraso de obra em torno de até 6 meses, ela não é considerada como inadimplência do consultor, não é considerado como atraso de obra. Só que isso não tem uma medição, o que é de grande vulto, o que é de pequeno, médio vulto, né? Então fica uma situação um tanto quanto subjetiva dessa decisão de não estipular o que é uma obra de grande vulto. Né? Mas quase sempre o construtor ele pode ter, tanto contratualmente como com apoio nessas decisões que a gente tem acompanhado, de que, sendo uma obra realmente de muitas unidades habitacionais, que um atraso de 6 meses, que se considera pequeno, uma obra que tem prazo aí de 3, 4 anos para construir, um atraso de 6 meses não é uma coisa assim tão significativa, é o que entende o judiciário. Agora nós vamos para mais um intervalo e na sequência voltaremos com mais Dr. Luiz Renato Camargo falando um pouquinho mais sobre contratos imobiliários para nós. A ortodontia trata da função mastigatória adequada e da oclusão perfeita, melhorando a saúde oral e a autoestima. Para isso, você precisa de um profissional qualificado, experiente e atualizado. No Centro Ortodôntico Dr. José Roberto Macarini, os resultados de um excelente tratamento logo aparecem. Além dos variados aparelhos ortodônticos, apresentamos o Damon System, que favorecem a harmonia facial e a função correta dos dentes. Damon System, mais conforto e rapidez. Centro Ortodôntico Dr. José Roberto Macarini. Fone 34330747. MEA, Mulheres em Ação, um grupo de voluntárias que visa no auxílio voluntário à sociedade. Então, MEA, ele é um movimento de mulheres, por isso que é MEA, Movimento Mulheres em Ação. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos trabalhos em asilo, com os idosos, em orfanato com crianças que são assim desamparadas pelos pais. Então, nós temos um telefone, que é o 048 9605 9662, e temos também o Facebook do MEA, e também temos o nosso e-mail, que é o meiasantacatarina@gmail.com. A ortodontia trata da função mastigatória adequada e da oclusão perfeita, melhorando a saúde oral e a autoestima. Para isso, você precisa de um profissional qualificado, experiente e atualizado. No Centro Ortodôntico Dr. José Roberto Macarini, os resultados de um excelente tratamento logo aparecem. Além dos variados aparelhos ortodônticos, apresentamos o Damon System, que favorecem a harmonia facial e a função correta dos dentes. Damon System, mais conforto e rapidez. Centro Ortodôntico Dr. José Roberto Macarini. Fone 34330747. Voltamos e vamos continuar falando um pouquinho mais sobre o importantíssimo contrato na hora da realização do negócio imobiliário. Doutor Renato, para que o contrato fique redondinho, vamos dizer assim, qual a documentação básica necessária para o pessoal de casa estar sempre sabendo o que já levar, o que já ter em mãos para a realização de um contrato? Bom, o ideal na hora de você fazer um contrato, seja quem for redigir ele, é levar, como eu disse anteriormente, a um advogado. Né? Porque a documentação básica seria aquela documentação do imóvel, lá do registro de imóveis, ver se na prefeitura se os impostos estão todos pagos, se for apartamento, se o condomínio está em dia. Né? Então tem toda uma documentação relativa ao imóvel e ao vendedor desse imóvel, né, que tem que ser pesquisado, né, e aí vai depender de quem é o vendedor, do imóvel em si, do histórico do imóvel, porque lá no registro de imóveis, lá na matrícula do imóvel, vai estar o histórico do imóvel. Então, dependendo do histórico do imóvel e dependendo de quem estiver vendendo o imóvel, você vai ter que
providenciar em determinados documentos, em determinadas certidões. Basicamente são documentos pessoais, se for pessoa física, documentos da empresa, se for pessoa jurídica, certidões negativas fiscais das pessoas jurídicas e pessoas físicas, né? As negativas judiciais, que são importantíssimas, né? Então, vai dependendo muito de quem está comprando ou quem está vendendo, você tem que providenciar em todas essas certidões. Mas uma análise do teor da matrícula do imóvel também vai dizer, muitas vezes, se é possível ou não fazer a venda daquele imóvel, mesmo que o vendedor esteja tudo ok. Né? Porque a gente muitas vezes tem visto casos de vendas feitas há muito pouco tempo, né? E muitas vezes para se desonerar de determinada obrigação. Então transfere para uma empresa, ou transfere para uma pessoa física o imóvel e logo em seguida vende. Isso é temerário. Então só quem pode verificar isso de forma bastante correta, com olho clínico, com aquela prevenção, com todo aquele cuidado, é o advogado que possa analisar, porque ele conhece as repercussões jurídicas, né? E aquilo que é necessário para que você não tenha nenhum tipo de sabor depois de fazer o contrato. Na hora de fazer, quase sempre a gente diz, é tudo alegria, na hora de comprar, na hora de fazer e tal. Só vê o lado Os problemas bom, né? vêm depois. Então, doutor, eu agradeço por hoje, né? Porque sempre vai estar com a gente aqui no programa. Obrigada por estar aqui novamente. Eu que agradeço o convite. É isso aí. E o nosso programa hoje, ele vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E eu aguardo por vocês na semana que vem. Tchau, tchau. Mundo Imobiliário TV. Oferecimento.